Então, queridas irmãs, amigos, nós vamos falar sobre os cultos. Não falar sobre os cultos, mas conversar, né, sobre aquilo que a gente viu. Quando a gente assiste aos cultos lá da igreja, a gente vê tudo que contorna aquelas palavras, aquele gesto que o pastor fala, outros pastores vêm, é tudo muito interessante. Então a gente fica ali observando o que acontece e às vezes é alguma coisa que nos vivifica, que nos inspira muito, sabe? Como aconteceu nesse último domingo, dia 18, os cultos do dia 18, desde 7 horas da manhã até o último culto lá das 7 horas, né? Tivemos vários aspectos, tivemos música, foi bonito, né? O culto do conhecimento, discussão sobre o conhecimento, às vezes são temas muito árduos, falando sobre Apocalipse, sobre outras coisas assim, mas esse foi super interessante, a gente fica até pensando que todos deveriam ser assim, com muita música. Cezinha foi lá, é o César, um músico famoso na nossa denominação, ele já tem 500 músicas, e ele estava ali, como em todos os cultos a gente viu, aproveitando os seus talentos, o seu dom, para homenagear a todos que estavam ali, para saudar o nosso Deus, evocar isso, essa vida cristã, que a gente tem que manifestar através do louvor. Ele fez vários corinhos, cânticos, músicas que nos elevam. Então, começando por aí. Mas qual foi o tema desse culto? Desde as 11 horas, quando eu comecei a ver a terceira manifestação da igreja em louvor a Deus, porque a primeira foi às 7 horas, e nós tivemos um pastor Davi falando, depois o pastor Israel, às 9 horas tivemos um culto também muito bonito, e às 11 horas eu estava vendo o que acontecia ali naquele plenário, no púlpito e atrás do púlpito, o que estava acontecendo, a gente vê tudo, né? E havia pessoas ali no santuário muito aborrecidas com uma coisa que estava acontecendo ali. E eu fiquei observando, eu também fiquei, tá? Todo mundo muito chateado, mas ó, sabe o que tinha ali? Então, só para nós sintetizarmos a coisa, o nome que eu daria aos cultos é a história de um pastor e de um menino. A história do pastor e do menino. Por que isso? Porque o que chamou a atenção ali no culto, muito mesmo, e a gente ficou com raiva. Vocês pensam um cristão com raiva na hora do culto? Que coisa horrível, né? Sabe o que estava acontecendo? Um garotinho de uns 5, 6 anos. Ele subiu pela escadinha que ia lá naquela plateia onde tinha o púlpito, e ele ficou zanzando, ia para um lado, para o outro, ria, olhava para um lado. Ele não fez nenhuma algazarra, não cantou alto, não xingou ninguém, não, nada disso. Mas ele ficou atrapalhando a atenção da gente. A gente queria olhar para o pastor, saber o que o pastor estava fazendo. O menino ia para lá, ia para cá. Tinha gente que pensava igualzinho, eu estava pensando, cadê os pais desse menino? Isso é um absurdo, o menino sobe lá ali, perto do púlpito do pastor, ele sobe ali naquele plenário e vai de um lado, vai para o outro. Que negócio é esse? Todo mundo pensando assim, estava vendo a hora que alguém ia levantar, ia lá puxar o menino, dar uma, né, puxar a orelha. Por que você está fazendo isso? Vamos embora, aqui não é lugar para criança ficar zanzando, não é? Pois é. Aí daqui a pouco entra o pastor, era o pastor Davi na nossa igreja, ele é o pastor das crianças, sabe? Eu fiquei olhando e falei, nem esse não vai aguentar não, ele tem força, ele vai pegar o menino e vai levar embora, ele foi para lá só para isso. Não, ele não fez isso não. Ele chegou ali e falou alguma coisa que ia acontecer, aí olhou para o menino como se não fosse nenhuma novidade aquilo, como se fosse natural que a criança tivesse, olá Felipe, vamos chamar de Felipe? Eu não sei o nome dele não, vamos dar esse nome. Olá Felipe e tal, segurou a mão dele, para onde a gente vai agora? Não é para a sala azul? Aí o menino olhou para ele e fez assim, como é mesmo o nome? Sala azul. Então vamos, e ele olhou para a plateia toda e disse assim, ó, eu tô com um ajudante aqui, o Felipe vai me ajudar agora, que a gente vai para a sala azul. A gente vai contigo, não é Felipe? Dá a mão, você quer que quer? E saíram os dois, sem ele dar palmada nenhuma, sem ele falar sério, não é? Então agora sim, a gente vai começar lá das 7 horas para ver o que aconteceu ali
para o Davi, nosso pastor, que é muito jovem. Eu ouvi ali na igreja andando de calça curta. Imagine, o Davi já é pastor das crianças. O pastor Davi é um exemplo. Eu acho incrível isso, quer dizer, o que nós vamos falar também dos cultos é isso. Você aprender, você orar, viver uma vida lendo a palavra de Deus, né? Observando o que Cristo mandou que a gente fizesse, a atenção até com as crianças, deixar vir a mim as crianças. Uma vez eu falei deixar vir a mim os meninos, está na Bíblia, né? As crianças reclamação, os meninos, nós meninas também. Tá bom, então ficou as crianças, deixar vir a mim as crianças. Jesus disse isso e o Davi fez aquilo, todo mundo ficou de boca aberta. Oh, o menino foi com ele, sem reclamar, não chorou, que coisa. Sabe o que aconteceu ali? O Davi deu um exemplo. A gente não pode só falar, a gente tem que mostrar através do exemplo que aquilo que a gente fala é sério, né? Que a palavra de Deus, o que diz, o que manda a gente estudar, fazer para a gente poder atuar segundo a vontade de Deus, é isso, é para a gente crescer e dar o exemplo. No culto das 7 horas, não é? Por que eu estou dizendo que o Davi deu um exemplo? É porque no culto das 7 horas foi ele que falou. Não foi o culto, né? Ele fez uma manifestação sobre psicopedagogia. Eu fiz curso de pedagogia, havia muita psicologia, a gente sabia aquilo tudo que ele estava falando. Mas eu fiquei prestando atenção porque ele disse com minúcias que a gente devia respeitar a criança, ele falou às 7 horas, porque a criança tinha que ter paciência, porque o que a criança fazia, andando de um lado para o outro, às vezes a gente pensa que não está obedecendo, mas é porque ela não sabe ainda digerir certas coisas que ela está começando a aprender, a ver no mundo, sabe? Então a criança não sabe ainda se instrumentalizar para planejar, para estabelecer metas na vida. Olha que coisa difícil, nem a gente às vezes não sabe, né? Metas, planejamento, metas, realmente realizar o seu trabalho e fazer tudo com que os seus talentos, todo mundo tem talento, viu? Tem dom. Uma gosta muito de artesanato, outra de cozinhar, outra de tocar, né? Eu gosto muito de tocar, né? Mas eu fiz pedagogia, eu estudei muitas outras coisas, porque nós temos muitas habilidades, não é uma só não. Não vem com essa, né? Ah, eu só sei fazer isso, por isso que eu não vou na igreja, não, porque eu não sei. Lá a gente aprende muitas coisas, não é? E o Davi falou dessas coisas que a criança aos poucos vai aprendendo. Só que a criança vai de acordo com as possibilidades dela. E são muitas e que não adianta a gente querer censurar. Para aí, agora vai fazer outra coisa, eu vou te ensinar isso, tem que fazer isso. Não adianta, tá nela. A gente tem etapas da vida da gente que a gente vai desenvolvendo. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Todo ser humano tem essas possibilidades de crescer, né? Eu vejo meu sobrinho neto, o Aaron, o irmão do Moisés, o Aaronzinho, filho da Débora e do Marquinhos. Eu adoro ver o Aaron, porque eles filmam muito, agora tem celular, né? Eu não fui filmada, não tem muito retrato pequenininho, não tinha nada disso lá em 1939, quando eu nasci, não. Mas o Aaronzinho é filmado para cima. Aí ela mostrou, olha, ele está virando sozinho, ele virou na cama sozinho, ele sentou sozinho. Teve uma hora que ele estava em pezinho, segurando um pedaço de uma cadeira assim, a base da cadeira, ele soltou e veio andando, correndo para a mãe, ele começou a andar. Ninguém ensina nada disso, não. A gente tem que respeitar as etapas do desenvolvimento da criança. Foi isso que o Davi fez lá naquela hora, não é? Ele sabe isso tudo, ele falou muito bem sobre isso tudo. E falou sobre aquela criança. Plauba, muitas palmas, Davi, para você. Você falou de manhã tudo isso. E na hora do culto você provou que você tinha razão, que aquela criança está... São Tomás de Aquino, ou o filósofo Tomás de Aquino, lá da patrística, primeiros anos da Idade Média, ele já falava uma coisa que outros, hoje em dia, os psicólogos falam aí, pensando que é novidade, nada. O pessoal de bom senso já sabia tudo isso. Ele falou assim, ninguém ensina nada a ninguém. Deus coloca o conhecimento na cabeça dos homens.
Mas é isso, são as etapas de desenvolvimento. Ninguém vai ensinar o menino a andar, não. Ele vai se desprender e vai andar. Aos 6, 7 anos, ele vai, se ele for estimulado a isso, tiver estímulo, tem isso também, né? A pessoa está do lado da criança e tem que observar esses primeiros passos, essas habilidades que ele tem e ensinar, a estimular ele a fazer as coisas. A criança pode ser alfabetizada, 5, 6, 7 anos, com 7, então ela já lê livro. Eu alfabetizei muito lá em Brasília, assim que eu comecei a lecionar, 18, 19 anos, saí do instituto. Era brilhante, eu adorava fazer isso, porque a coisa melhor do mundo é você ver uma criança abrir um livro e ler, depois que você ensinou ela a ler, escrever. Mas você não podia ensinar ela a ler com 2, 3 anos, não estava na época. Então a gente tem que respeitar o desenvolvimento da criança, não é isso? É a coisa mais perfeita do mundo. Esse menino, o nosso Felipe, né, que eu dei esse nome, se ele estava ali na igreja porque alguém levou ele, os pais o trouxeram, pode ser que não estivesse ali no culto, não sei quem deixou ele subir ali para dar esse exemplo, né, para o Davi. Eu quando fiz 80 anos, era o culto lá dos meus 80 para agradecer a Deus, então foram muitas músicas, todas as músicas eu mesma compus, eu aproveitei, né, para tocar, é uma oportunidade maravilhosa. E eu disse, desde o início, o que aconteceu comigo. Foi uma maravilha o que Deus fez comigo. E Ele faz com as crianças que nascem. A maioria, as que têm a sorte de quê? De terem nascido no lar, primeiro de tudo, num lar cristão. Aonde? Aqui na Tijuca mesmo. Foi ali na Rua do Matoso, 85. Quando eu vim de Brasília, uns 35 anos aí, eu passei a casa, ainda estava lá, pode ser que ainda esteja ou não, né? Está tudo destruído. A minha rua, Arthur Menezes 26, onde desde 2 anos eu vivia até sair para Brasília, ali não tem mais a minha casa. A casa da minha infância foi derrubada, não tem mais nada. Mas Deus me deu essa oportunidade, Ele dá essa oportunidade a cada pessoa. Para mim, Ele deu a oportunidade em 1939 de ter nascido no Brasil. Imagina se eu sou uma judiazinha, ia para a Câmara de Gás. Imagina se eu sou uma pessoa que nasceu na Inglaterra, na França, os países que começaram a ser tomados pelo Hitler. Que coisa horrível. Primeira bênção, nasci no Brasil. Segundo, num lar cristão. Olha, eu nasci, fui a coisa que bonitinha, né? Eu tinha um irmão, homem, nasceu uma mulher, que coisa maravilhosa. A Ledinha, olha, fui muito bem acolhida. Então, a possibilidade de um lar cristão é uma coisa muito boa. O Felipe, o nosso menino, estava na igreja, alguém levou. O Davi segurou ele pela mão e levou para a sala azul. Quando eu vim de Brasília e fui para a igreja de Itacuruçá, eu assistia tudo ali, porque eu ia com o Paulo, eu não tinha problema no joelho, eu não tinha baixa visão, né? A gente foi piorando, principalmente depois da pandemia. Então a gente ia para a escola dominical, como eu aprendi, não é? Havia salas temáticas, né? Eu aprendi muito sobre o Rio de Janeiro, João Felipe Cury. Olá, João, que coisa maravilhosa, um homem inteligente, deu aulas maravilhosas para gente, e outros tantos. Então a gente aprende muito num ambiente seleto que a gente escolhe para frequentar. Prestem bem atenção nisso. É frequentar para poder entender a verdade das coisas que acontecem através da palavra que é a Bíblia, né? Então, os cultos todos, o pastor falou muito sobre a verdade que é aprendida através das páginas da Bíblia. A pessoa lê, Felipe vai fazer isso tudo, ele estava na igreja, ele começou na salinha azul, eu também. Eu comecei nas Joias de Cristo com uma professora chamada Dona Nésia. O pessoal da minha idade, lá da primeira igreja batista, sabe disso, capaz de lembrar da Dona Nésia. Ela foi professora das primeiras fases da vida há muitos anos, então 3, 4, 5 anos, né? Antes era o berçário, depois foi para a Dona Né, depois para os principiantes. Como eu aprendi? Era uma aprendizagem lúdica, por isso que é bom que as crianças frequentem, porque através de jogos, riso, de brincadeira, eles sabem a verdade que está na Bíblia. Eu sabia um monte de versículos de cor, salteado, né? A gente fala, desembainhar a espada, botava depois, quem achar primeiro na Bíblia, ver se... A gente aprendia rindo. Era muito bom, cantando, rindo.
E essa maneira lúdica na escola dominical, né? Surgiu lá com Lutero, né? Ele colocou as crianças na escola para aprender a ler e escrever, porque ninguém sabia, e para também aprender a ler a própria Bíblia. E hoje em dia, de uma maneira lúdica, nas escolas dominicais, a gente aprende, os nossos filhos, as crianças da igreja, aprendem também a verdade. É tão bom ouvir de Jesus Cristo, amo o próximo como a si mesmo. Você quer uma verdade? Aliás, se fosse essa verdade só, não tinha guerra. Essa guerra da Hungria não existia, essa guerra, Deus me livre, dos judeus contra os palestinos, são primos. Então ali briga. Imagina se eles abrem aquelas fronteiras, vai ser um escândalo de beleza, né? Eles vão ganhar muito dinheiro, eles gostam de ganhar dinheiro, não é? Vão ganhar dinheiro fazendo uma economia robusta, um abraçando o outro, mas não existe isso. Porque o mundo está cheio de violência, de brigas, de inveja, tudo de ruim parece que está florescendo. Homens, o russo lá querendo invadir um outro país, outros querendo fazer a mesma coisa, brigas e mais brigas. É muito triste o que a gente vê por aí, né? O tráfico fervescendo. Quer dizer, o que é isso? É a falta de Deus no coração, é a falta dessa verdade. Em inúmeros capítulos da Bíblia existe, né? Então nós vemos essa verdade, vemos o caminho a seguir, vemos que toda vez que você doa, você dá o seu amor às outras pessoas, quem é feliz é você. É a única coisa que fica imprestável, que não fica imprestável, que é para sempre, é a doação, é você se doar, é você dar aquilo que Deus deu em você. Toca um pouquinho de piano, vai lá onde não tem uma pianista. Eu fiz isso na MCM, e falei, mas não tem ninguém para tocar, então eu vou quebrar o galho. Eu não sou musicista, fui lá quebrar o galho, fiquei o tempo todo lá tocando, aí fui ser coordenadora da MCM também, fiz tudo. Que bom, me sentia tão feliz nisso. Toda quinta-feira a gente podendo ser útil. Essa é a chave. Quando você é útil e faz a vontade de Deus através de que ore, né? Peça a Deus orientação, toda hora estou pedindo a Deus aqui. Tem uma música horrível, eu não quero nem cantar para vocês, né? Que a gente pede tanto, tanto, tanto. Que eu estou dizendo, Deus já deve estar de saco cheio. Mas, pelo amor de Deus, te retirem isso do programa. Mas é uma verdade. A gente que ora muito, a gente acaba sendo íntima de nosso Senhor, íntima de Deus. Então eu peço muito pelas pessoas que me rodeiam, pelos meus netos, bisnetos, pelo Aronzinho, por todo mundo que é da minha família e além dessa minha família, aqueles que vão se aproximando de mim. É uma coisa muito importante, é a gente abrir o coração para eles. Utilizem seus dons para isso, né? E esperem o que vai acontecer. O último culto foi acontecerá. Estava lá escrito. Eu falei, o que vai acontecer? O que? Será que vai ter uma festa? Não. O que está na Bíblia vai acontecer. E a Bíblia diz que nós vamos ter uma vida eterna, maravilhosa. Não precisa se preocupar com isso. Isso é o que eu digo sempre, pelo amor de Deus. Não negociem com Deus. Eu vou fazer isso para ir para o céu. Ó, eu já fiz, né? Eu vou dar esse dinheiro aqui. E depois emperra a cara, não cumprimenta um irmão, né? Não, façam com alegria as coisas que nosso Senhor Jesus Cristo falou para você fazer, amando o próximo como a si mesmo, seja ele quem for, né? Olha, os samaritanos lá, eles detestam samaritanos, são esses palestinos que estão aí brigando até hoje com eles. E o que aconteceu? O samaritano era o melhor exemplo de Jesus. A mulher que ele mandou evangelizar lá, uma prostituta, era samaritano. O homem que ia passando e que deu atenção ao mendigo caidão era samaritano. E ele mandou o povo todo fazer tudo igual aquele samaritano, acabar com o preconceito. Pedro, Paulo, Lucas e muitos outros morreram pela graça de Deus. Foram perseguidos. Lucas morreu enforcado. Paulo morreu degolado. Pedro, crucificado, não é? Outros tiveram outros tipos de morte. De vez em quando aparece lá na internet a morte dos discípulos, todos eles. Pedro crucificado. Pedro disse assim, eu não quero ser crucificado igual aquele, eu não mereço virar a cruz. Dizem, né, que viraram a cruz, ele morreu de cabeça para baixo, para não... Agora, é por isso eles não deviam pregar o evangelho, não, para morrer desse jeito, é verdade isso?
A Bíblia está cheia de conselhos, o Sermão da Montanha diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, não é? Bem-aventurados os que estão morrendo aí por causa de justiça, mas eles serão atendidos. O que aconteceu com esses discípulos? O que eles deixaram através do dom deles é indescritível, é lindo, é maravilhoso. As cartas de Paulo estão aí vivendo. Vocês vão assistir daqui a pouco, no nosso vídeo, Cid Moreira falando sobre o amor. Sabe de onde ele tirou isso? 1 Coríntios 13, o amor é não fingido. O amor, vocês vão ler, vão ouvir tudo que ele falou sobre o amor. Cid Moreira falando. Lembro desse texto enorme. Mesmo que tudo no mundo me seja servido, nada pode ir além do amor. Paulo escreveu isso. Ele foi decapitado. E dele ser decapitado, passou para a vida eterna. Foi acolhido com Cristo lá. Foi tão pernicioso assim, muito mais importante, lido até hoje. São as páginas dele. Todo mundo lê todas as cartas de Paulo aos Coríntios, Filipenses, Timóteo, Tito, Filemão. Vejam, aliás, Tito, Filemão, outras pessoas escreveram, mas as cartas de Paulo todas são lindas, maravilhosas, conselhos, né? Tiago, uma beleza. Lucas, médico, né? Descreveu todos os pormenores da vida de Cristo, porque ele era médico. Mateus já descreveu de outro jeito desde que Cristo nasceu. Pedro, a bondade em pessoa, o amor, tá junto com João. João não. João viveu a vida toda, morreu de morte morrida mesmo, não foi matada, nada disso. Porque isso varia muito, não é? De homem para homem. Mas o mais importante é isso, nós não nos preocuparmos, não, com essa vida eterna que vem. Da outra vez eu falei de quê? Da sua andança, da sua passagem por esse planeta que Deus nos deu aí pra gente cuidar dele. A gente tá cuidando nada, né? Tá água por todo lado, tá? Pois então, mas a gente tem que andar. Tem outro nome para isso, daqui a pouco eu me lembro. Vai de um polo a outro. Aqui sim, você tem que se preocupar. Não ficar negociando, como é que será? Eu já vi gente perguntando que vai escrever uma cartinha lá para Jesus, né, que a minha casa eu quero rosa, com janelinha azul, porque ele falou que vai ter muitas moradas. Pelo amor de Deus, isso tudo são frases, são metáforas usadas na Bíblia para dizer que ele está lá nos vendo que casa, que morada. Isso é com Jesus, a gente não tem que saber nada disso. A única coisa que a gente tem que fazer aqui, prestar atenção, é nesse amor ao próximo. A gente erra, a gente peca, a gente diz coisas que não devia dizer, não é mesmo? Porque nós somos seres humanos, a gente está sempre sendo provados. Vou fazer isso para ler de escorregar, né? Mas não, o nosso tempo chama-se Cronos. O pastor Israel já disse várias vezes lá, Cronos, cronologia. O que é cronologia? O estudo dos tempos, das horas, das fases da Terra, de janeiro, fevereiro, março, sabe? Isso é uma cronologia. Mas o tempo de Jesus, o tempo de Deus não é Kairos. Kairos é Kairos. Você não vai saber nada. Um dia são 1000 dias para Jesus. Você vê na Bíblia, quando começa o Gênesis, eu acho fantástico aquilo. Qual foi o cientista que explicou para Moisés, para botar a coisa direitinho, conforme a ciência? Não era nada, era uma bola, depois surgiu as águas, igualzinho na ciência. É um negócio primoroso. Por que duvidar? Onde está a verdade? Vamos esperar pelo Kairos, pelo tempo de Cristo, porque o que nós fizermos aqui é isso que ele vai julgar lá, que ele vai acolher de nós. Não se preocupe com os dias, com as fases que nós vivemos, tanta violência, tanta coisa. A gente deve se preocupar sim em ajudar o nosso próximo, como a nossa igreja está fazendo lá, recebendo palestinos, os afegãos. Eu estou ajudando uma família afegã lá, cada um dá uma coisa, estou dando sabão em pó, os filhos estão no colégio batista. A gente faz de tudo, né, para poder ajudar naquilo que é possível a todos eles. A denominação batista tem esse campo de atendimento. Vai lá no aeroporto, pega alguns, né, afegãos, palestinos que vão chegando, e a gente traz para dar isso. Então, a mensagem do nosso culto, não é a do pastor e o menino. O menino que ele pegou pelas mãos, que está na igreja, estudou a palavra, viu o que era verdade,
orou para receber a orientação divina dos seus atos sobre a terra, daquilo que ele pode fazer de acordo com seu dom, suas aptidões. Dona Leda, vai estudar economia? Ih, ó, não é meu dom não. Negócio de matemática, continha, essas coisas são um atraso. Mas outras coisas são mais humanistas. Então, as ciências humanas é um leque enorme. Na economia também, tem um sobrinhozinho que eu batizei quando ele tinha um aninho, lá na igreja luterana, pastor Moza, que nos casou eu e Paulo. E lá ele cresceu, ele é professor de matemática. Eu falei, Ricardinho, mãe rara, você é professor de matemática? Não, eu gosto, economia, matemática, número, ciências exatas, tá bom, a gente precisa disso. Se não houvesse um engenheiro para fazer uma ponte, eu já tinha morrido embaixo de uma lá, ia cair tudo, porque Dona Leda das ciências humanas não ia saber fazer ponte, coisa nenhuma. Então a gente precisa um dos outros, cada um precisa do dom do outro, do talento do outro, não é? Para a gente viver bem. Então é esse o mundo de Deus, que os nossos talentos, os nossos dons nos ajudem uns aos outros, que a gente faça tudo, pedir a Deus sabedoria para que nós possamos servir ao nosso próximo da melhor maneira. O dom, o talento é isso. Para vocês, um beijo grande e até a próxima.